Neste vídeo apresento um caso clínico muito interessante de um paciente com indicação para fazer uma ecocardiografia transtorácica enviado pela consulta de medicina interna com suspeita de hipertensão arterial. À primeira vista, o ecocardiograma estrutural é completamente normal. Cavidades cardíacas com dimensões normais, função sistólica biventricular preservada, função diastólica do ventrículo esquerdo normal, válvulas sem alterações morfológicas ou gradientes patológicos. No entanto, existe um pormenor que chama imediatamente a atenção: uma taquicardia sinusal persistente durante todo o exame. É verdade que a taquicardia pode ser explicada por ansiedade associada ao ambiente do exame. No entanto, ao analisar o Doppler Core, podemos observar um achado adicional importante. Existe uma turbulência de fluxo marcada em todas as válvulas cardíacas. Mesmo aumentando a velocidade da aliasing para um valor máximo de 74 cm por segundo, a turbulência persiste de forma difusa, sem um jato focal ou sem uma lesão valvular que a justifique. Este padrão é altamente sugestivo de um estado de alto débito cardíaco. Então, em condições normais, a turbulência no Doppler Core está associada a estenoses valvulares, regurgitações significativas ou shunts intracardíacos. Quando observamos turbulência difusa, simétrica e presente em múltiplas válvulas, num coração estruturalmente normal, claro, o mecanismo mais provável é o aumento global do débito cardíaco. Associado a isso, a taquicardia sinusal sustentada reforça a hipótese de um estado hiperdinâmico. Situações clínicas associadas a alto débito cardíaco. Os estados de alto débito são comuns em várias condições clínicas, incluindo anemia, gravidez, drepanocitose ou anemia falciforme, hipertiroidismo, sepsis ou inflamação sistémica, fístulas arteriovenosas, doença hepática avançada ou cirrose, beriberi, que é deficiência de tiamina, e doença de Paget extensa. Nestes contextos, o coração está estruturalmente normal, mas trabalha em regime de fluxo elevado para suprir as necessidades metabólicas do organismo. Em situações de suspeita de alto débito cardíaco, a quantificação ecocardiográfica do débito cardíaco é um passo fundamental. O débito cardíaco por ecocardiografia apresenta boa correlação com métodos invasivos, com sensibilidade moderada a elevada, de 70% a 85%, e especificidade variável de 60% a 80%, dependendo sobretudo da qualidade da imagem e da precisão das medições, sendo particularmente útil para tendências e integração clínica mais do que como valor absoluto isolado. Ora, o débito cardíaco é igual ao volume sistólico, ejetado pelo coração, vezes a frequência cardíaca na altura da medição do volume sistólico. O primeiro passo aqui é calcular o volume sistólico. Devemos começar pela medição do diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Iniciamos pela via parasternal eixo longo, realizando um zoom na câmara de saída do ventrículo esquerdo. E o diâmetro deve ser medido com extremo cuidado no final da sístole, de borda interna a borda interna. É fundamental lembrar que erros nesta medição são elevados ao quadrado no cálculo da área da câmara de saída do ventrículo esquerdo, tendo um impacto significativo no próprio volume sistólico e assim no débito cardíaco. Para calcular o VTI da câmara de saída do ventrículo esquerdo, devemos ir para a janela apical 4 câmaras e angularmos anteriormente a sonda para obter o apical 5 câmaras. Alinhamos cuidadosamente o feixe do Doppler com o fluxo da via de saída do ventrículo, posicionamos o cursor do Doppler pulsado exatamente ao nível de onde passa o fluxo e a amostra colocamos exatamente na zona onde medimos o diâmetro do ventrículo esquerdo da câmara de saída. Isto é essencial porque o Doppler pulsado analisa o fluxo num ponto específico e qualquer desalinhamento espacial introduz um erro no cálculo. Com o VTI da câmara de saída do ventrículo esquerdo e a área da câmara de saída do ventrículo esquerdo, obtemos assim o volume sistólico.
A frequência cardíaca é geralmente fornecida automaticamente pelo software quando o doente está ligado aos cabos de eletrocardiograma. Se os cabos ou se o eletrocardiograma não estiver disponível ou se tiver muitos artefactos, a frequência cardíaca pode ser calculada manualmente utilizando a função de cálculo manual do software. No fluxo, medir o pico sistólico até ao próximo pico sistólico. Atenção, alguns softwares utilizam 3 complexos de QRS para fazer a média da frequência cardíaca, então será necessário medir a distância entre o primeiro pico sistólico até ao terceiro pico sistólico, sendo importante reconhecer este detalhe do software para evitar erros de interpretação. A indexação do débito cardíaco à superfície corporal é muito importante. Então, após obter o débito cardíaco, temos que indexá-lo à superfície corporal, obtendo o índice cardíaco. Este permite-nos uma interpretação fisiológica mais adequada e comparável entre doentes. Nesta tabela estão representados os valores de referência do débito cardíaco e do índice cardíaco. A avaliação ecocardiográfica do débito cardíaco, quando realizada com técnica rigorosa e integrada em contexto clínico, é uma ferramenta essencial para identificar estados de alto débito e compreender a fisiologia subjacente mesmo em corações estruturalmente normais. Comparando com o valor calculado para este paciente, podemos verificar que existe uma confirmação do ecocardiograma transtorácico para este padrão de alto débito. Então, neste caso, após o ecocardiograma, foi realizada uma investigação laboratorial do paciente que confirmou que o paciente apresentava anemia de base. A partir daí, prosseguiu-se para uma pesquisa etiológica da anemia, identificando a causa subjacente e orientando o tratamento adequado. Queria deixar-vos uma mensagem final, que nem todo o ecocardiograma normal significa fisiologia normal. Este é um excelente exemplo de como a ecocardiografia pode ser não apenas um exame estrutural, mas uma ferramenta fisiológica poderosa na abordagem do paciente. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Obrigada.